Vocês querem saber por que as pessoas têm medo de se sentirem sozinhas e têm medo de ser descartadas e viver totalmente em escanteio? Se vocês quiserem saber mais a respeito, espere o sinal após a vinheta. O ser humano, ele tem a necessidade de manter as suas próprias convicções, mesmo que elas estejam erradas ou equivocadas. Por quê? Nós temos uma concepção, né, de achar que se eu for autêntico, né, eu perderei as pessoas que me apoiam de uma determinada maneira. E com isso, muitas pessoas traem a si mesmos, traem as suas próprias convicções com medo de serem traídas. Mas na maioria das vezes, quando isso acontece, a pessoa está traindo a si mesmo a favor das suas convicções, em favor de agradar os outros. Cada escolha que o ser humano faz é uma espécie de perda. Porque ou você abre mão dos outros ou você abre mão de si mesmos. Porque o ser humano, as pessoas querendo ou não, vão magoar as outras, umas às outras de uma determinada maneira. Com isso temos a ilusão, né, que criamos uma própria ilusão, né, na nossa capacidade de compreensão da realidade, em que nunca magoamos ninguém. Eu nunca magoei ninguém, nunca fiz mal para o outro, nunca tratei o outro com desrespeito. Mas, na maioria das vezes, temos e agimos dessa maneira que machucamos os outros, percebendo ou não. Porque para você o que pode ser educado, para o outro pode ser indiferença. Para você, pelo caso de você ser sincero, para o outro você foi totalmente grosso, ríspido e seco, né? Então, cada escolha que o ser humano faz, ele sempre vai machucar um ao outro de uma determinada maneira. Então, no mundo dos afetos, não existe uma pessoa que nunca magoou ninguém e que somente foi magoada. Nós temos o costume de magoarmos uns aos outros constantemente. Mas a relação do dependente emocional trabalha praticamente nesse aspecto, né? Ele tem medo de desagradar os outros porque tem medo de ficar sozinho. O ser humano, querendo ou não, a única companhia que ele tem é ele mesmo. É a sua consciência, com seus pensamentos e com seus remorsos. Por quê? Porque ele, sempre tentando agradar o outro, ele sempre trairá a si mesmo. E muitas vezes, para ele fazer o que ele quer, ele tem que trair a vontade dos outros. Então, o único ser que acompanha o ser humano na sua própria existência é ele mesmo, né? Então, as pessoas, elas têm um medo de se sentirem sozinhas por causa desse aspecto, né? Tem uma frase de Arthur Schopenhauer que diz muito bem isso. Ele diz que cada uma das pessoas, cada um dos indivíduos está metido dentro da sua própria consciência, como dentro de sua pele, e vive apenas no interior da mesma, né? Por isso não pode ajudá-lo aquele que vem de fora. Então as pessoas que vêm de fora não podem ajudar, né, a pessoa que tem dependência emocional, por mais que elas creiam que sim. Seja dos 5 aspectos que eu falei, né? O bonzinho, o coitadinho, a vítima, né? E o campeão. Na verdade, são os 4. Então, tudo que acontece no indivíduo, na realidade, acontece dentro da sua própria consciência. Então, o nosso conhecimento é totalmente limitado de acordo com a nossa percepção da realidade. Então, teremos que reformatar o nosso modo de ver para verificarmos que somos os criadores da nossa própria história, né? E que não temos medo de se sentir sozinho. Porque, querendo ou não, o ser humano, por mais que ele seja um ser gregário, ele é um ser muito subjetivo e até mesmo individualista de uma certa maneira.
Interessante que acerca dos desejos, o homem sempre, né, satisfeito, ele sempre procura ter para ele. Mas quando ele tem dor e tristeza, ele pretende compartilhar para os outros. Estranho, né? Essa natureza que nós temos, né? Então, um homem que ele tem uma riqueza de espírito, na verdade, ele se sente bem em viver sozinho, né? Porque ele tem somente aquilo que é necessário para uma vida feliz. Carl Gustav Jung ele diz que a solidão é viciante. Então, quando a pessoa se tem como a sua própria companhia, não quer ter a companhia ou a aprovação de ninguém. E as outras pessoas que vão andar dessa pessoa serão as pessoas que compartilharão, né, dos mesmos sentimentos. Interessante que aquele que tem a si mesmo, né, tem o essencial para ter uma vida feliz. Porque, né, conforme eu já disse anteriormente, uma pessoa que tem uma mente rica e fértil, quando ela está sozinha, ela divaga nos seus próprios prazeres, né? E uma pessoa que tem um pensamento embotado, limitado, né? De uma certa maneira, e também com seus traumas, né? Também a pessoa verificará que viver sozinho é praticamente um inferno. Então essas pessoas se sentem infelizes quando estão sozinhas. Então as mesmas se debatem, né? Então a sua consciência é a sua pobreza de espírito, de uma certa maneira, porque ela sempre será atormentada pelos seus traumas. Mas o ser humano ele tem a necessidade de fazer um exercício e compreender que da mesma maneira que ele está sozinho, ele também está acompanhado com as mesmas pessoas que têm o mesmo tipo de problema. Então, se o ser humano não gostar da sua própria companhia, na verdade ele não gostará de mais ninguém, porque apenas está buscando no outro uma aprovação que ele não tem da sua própria pessoalidade. Então é um desafio, né, da pessoa se amar e se aceitar todo dia, aceitar seus próprios erros, e aceitar suas próprias limitações e trabalhar com ela para poder se tornar até mesmo um ser humano melhor. E isso é um processo que dura praticamente a vida inteira. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, se inscrevam, aperte o sininho, né, dê um joinha e acesse os comentários, né? Eu agradeço, como sempre, a atenção de todos e até a próxima.